Maravilha. Olá, barba já está branca. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário que você vai visualizar, mas para mim é boa tarde. Vai dar 6 horas e estamos aqui agradecido a Deus. Estamos aqui para compartilhar algo com você. Mais um dos nossos vídeos. Eu estava aqui olhando aqui e coloquei uma pequena palavra que um cidadão falou, um cidadão que não era nada na sociedade, não era visto, e aí as pessoas não colocavam fé nele, uma pessoa que não tinha respeito por muitos, mas era um rapaz bem desenrolado. As pessoas não colocavam fé, não dava nada por ele. E ele vivia desanimado, tudo que ele ia fazer, os outros chegavam e diziam não vai dar certo. Por quê? Porque era ele que estava na frente. Não, tu não vai conseguir isso. Mas ele colocou na sua mente, na sua consciência, que quem estava dizendo isso não era Deus e não era ele mesmo, eram as pessoas. Estava fazendo que ele viesse dizer que ele não ia conseguir, que ele não era capaz daquilo. E ele começou a analisar. Deus pegou e deu a sabedoria terrena para ele, e ele refletiu nessa sabedoria, a sabedoria divina, e ele entendeu o que Deus quis falar para ele. E ele estava falando em um livro seu, uma reflexão sua, e eu peguei esta palavra que ele falou: o tempo, ele cuida de colocar cada rei no seu trono e cada palhaço no seu devido lugar. Então eu fiquei meditando nisso. Aí eu me lembrei logo da Bíblia. Me lembrei da história de Davi e da história de José. Quem não era Davi? Quem não era José? Quem não era esses dois personagens? Eu não vou falar aqui sobre a história dele, mas quem não era Davi? Quem não foi José? O que José passou? O que Davi passou? José fez uma escolha, Davi fez outra escolha. E se nós comparar o trajeto das duas histórias desses grandes homens, a Bíblia fala que foram os grandes homens. Quantas pessoas chegaram para ele e desanimaram ele, dizendo que ele não era nada? José era vistoso, Davi era feio, era baixinho. Davi foi um grande rei, José foi um grande governador. Davi passou por muitas coisas, José também passou, mas eu não quero falar do trajeto que eles passaram, eu só quero aqui chamar a tua atenção qual foi o final de José e o final de Davi, desses grandes homens. Mesmo fazendo decisões, sofreram consequências. José e Davi sofreram consequências. E o que isso tem a ver, irmão, com essa palavra que esse homem falou? O tempo, ele cuida de colocar cada rei no seu trono e cada palhaço no seu devido lugar. Vai estudar a história de José e a história de Davi. Isso me chamou a atenção. Nós sabemos que hoje tudo que nós falamos, existem muitos teólogos, doutores da lei, que gostam de debater a Bíblia. Se o irmão falou alguma coisa errada, eles pau no irmão, eles língua do irmão errado. Pessoas que até não falar querem se expressar. Não, você tem que... Eu não estou aqui falando para esse tipo de pessoa, porque vai existir. Se fosse por causa desse tipo de pessoa, não estava gravando nenhum vídeo. Porque muitos querem olhar os vídeos de outras pessoas, não para se edificar, para ver o que ele falou de errado, se ele concorda ou não concorda. Muitas pessoas que estudam a Bíblia para aprender, não para viver. Eu gosto de estudar a Bíblia para me viver, por isso que em alguns vídeos meus eu tenho falado que eu tenho caído na real, que o negócio não é brincadeira. Eu não ando debatendo muitas coisas. Eu não ando debatendo sobre a homossexualidade. Eu não ando debatendo sobre ministérios de igreja. Eu não ando debatendo sobre a cor, sobre preconceito, essas coisas, porque a gente não chega em lugar nenhum, porque as coisas já estão de um jeito, como você já sabe, que eu falei num vídeo lá meu, que diz que o certo é errado e o errado é o certo hoje no mundo que nós vivemos. Mas como nós vamos defender a bandeira do Evangelho? É obedecendo a Deus, meu irmão, obedecendo a Deus, lutando, amando a Deus sobre todas as coisas, e depois que nós fazer isso, nós vamos conseguir amar o nosso próximo como a nós mesmos. Pois é, meu amigo, essa reflexão não vem só falar sobre isso, só vem falar sobre o que este rapaz falou, que o tempo, ele cuida de colocar cada rei
no seu trono e cada palhaço no seu lugar. E eu refleti sobre a história de Davi e a história de José. Analisa aí a história de Davi e a história de José. Se eles foram, quem eles eram e aonde que eles chegaram, para ele ser rei e o outro ser governador. Foi que um fez errado, as pessoas que chegaram e falaram, um era vistoso e outro não era, e etc, e outras coisas mais. Meu amigo, você, minha amiga, Deus, se Ele tem um plano para contigo e os palhaços da vida chega dizendo que tu não é, eu quero aqui falar uma coisinha bem aqui para você entender. Quem não assistiu Chaves? Aquele seriado do Chaves. Eu estava olhando este dia e prestando atenção o que o rapaz também falou. O Chaves, ele era um menino pobre. O Kiko era um menino rico, tinha condição. E o Chaves, quando ele tinha um brinquedozinho simples, que o menino Kiko ele via, ele ficava com inveja. Ele ia buscar um brinquedo bem grandão lá e queria fazer inveja para alguém que não tinha nada. Kiko queria fazer inveja para alguém que não tinha nada. Mas mesmo assim, eles eram bons amigos. E isso, medite nisso aí. Pois é, porque existe muitos palhaços que é rico, que tem muitas coisas e não quer que você tenha. O pouco que você tem, ele não quer que você tenha. Ele fica triste com a sua vitória, mas é seu amigo, está ali ao seu lado. Eu não vou muito profundo nisso aqui, eu quero somente que você medite na história de José, na história de Davi, faz uma comparação dos dois. E por que esse rapaz falou que o tempo ele cuida de colocar cada rei no seu trono e cada palhaço no seu devido lugar. Deus abençoe vocês que gostam de ver as nossas reflexões, em nome de Jesus. Obrigado por mais esta reflexão concluída.